Olá você, muito obrigado a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo em mais um episódio do Radar de Inovação. Radar de Inovação, que é um podcast em áudio e vídeo de conteúdo de GZH. Nós estamos gravando aqui na Érico Veríssimo, esquina com a Ipiranga, e o Radar de Inovação é um podcast que fala sobre transformação digital, educação, futuro dos negócios e outras possibilidades que vêm por aí. Nós já falamos de educação, já falamos de nanotecnologia, de saúde, de inovação no agro, e hoje nós vamos trazer mais uma ideia interessante que está sendo alvo de debates e também de experimentações aqui em Porto Alegre. Muita gente trouxe essas questões e a gente vai trazer aqui. Eu já vou dar todos os detalhes para você, mas antes vou cumprimentar o meu amigo Eduardo Rosa. Tudo bom, Eduardo? E aí, Tércio, tudo certo? Tudo tranquilo. Hoje era um dia que a gente podia ter feito um episódio em loco, né? Fazer a experiência. Verdade. Eu sou curioso. Mas estamos aqui no estúdio e aproveitando para dizer que quem está ouvindo pela plataforma de áudio, assina o podcast para receber o lembrete quando tiver um novo episódio. Tá no YouTube? Deixa teu comentário, deixa tua sugestão, ativa o sininho do canal e vamos fazer as ideias que estão circulando aqui chegar mais longe. A gente está com a produção da Kizzy Abreu, na mesa de áudio aqui no estúdio conosco o Vicente Nolasco e na transmissão em vídeo o Thiago Stone. O nosso convidado também é nosso colega. O Thiago Dimmer, eu vou apresentar já o cargo, porque ele está aqui, mas o Thiago, a gente já conhece ele como jornalista, que ele já trabalhou muito no mercado, circulou, colega também da comunicação pública. Inclusive, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, o nosso convidado tem o mesmo nome do cara da assessoria de comunicação, porque você fala, o Thiago Dimmer, para mim, é o profissional da assessoria de comunicação. E a gente recebe o Thiago Dimmer, que é cofundador da Refloat Therapy, a gente já vai falar um pouquinho da Refloat, que é uma empresa que está há um tempo aqui em Porto Alegre, mas que é um centro de flutuação. Para quem não sabe o que é um centro de flutuação, é uma terapia específica e tem uma série de comprometimentos, de promessas que acontecem em um tanque de litro d'água. E essa curiosidade, assim, um monte de gente vai nos comentar depois e falar, é por isso que o Dudu falou que a gente deveria ter experimentado, porque tem várias curiosidades, a gente vai tirar essas curiosidades, mas antes eu quero dar as boas-vindas a ti, Thiago, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse convite, né, voltar para essa casa, eu já trabalhei aqui nessa casa, né, tenho vários amigos aqui e gosto muito desse ambiente, né, é um ambiente que muito me agrada e só tenho a agradecer a Kizzy, ao Vicente, a tu, Tércio, ao Eduardo também por estar aqui, podendo expor não só a questão da terapia da flutuação, mas também essa mudança de vida um pouco, né, que a gente vai falar também, que eu acho que também faz parte desse radar de inovação, a gente inovar também na nossa vida, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Talvez não seja a pergunta de quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas como é que o Thiago Dimmer, que a gente conhece da comunicação pública, do jornalismo, do marketing, da publicidade, vira cofundador de uma empresa que trabalha com Flow Therapy? Como é que essa chave vira e como é que tu aparece aqui no programa agora, Thiago? Pô, é muito legal contar um pouco dessa história, né, Tércio? Porque eu fui repórter, fui produtor aqui na RBS, depois eu fui repórter, né, na TV Record, depois eu fui apresentador do Balanço Geral no Nordeste, né, veja só, né? Então, passei assim por uma fase na minha vida, né, trabalhando nessa outra emissora, em que as pautas eram diferentes, né, um pouco, né, tratando mais da questão da área de segurança, né, violência, tudo isso. E daí eu saí dali, voltei para o Rio Grande do Sul e voltei, na verdade, para trabalhar com a área política. Então, de alguma forma ali eu já houve uma mudança, né, na minha vida, na minha carreira, e fui mais para a área política. Aí fui diretor de publicidade e marketing no governo do estado, depois eu fui superintendente de comunicação e cultura na Assembleia, fiz várias campanhas, fiz 2 campanhas do governador Sartori, fiz campanha do prefeito Fogaça, 2 campanhas do prefeito Fogaça, então sempre estive muito perto dessa área política ligada à comunicação e marketing. E eu conto sempre uma história, né, Tércio? Assim, é uma história bem pessoal até, mas eu gosto de contar. Na política não tem meritocracia, infelizmente, né? A gente trabalha muito com indicações, né, e com quem está ali no poder naquele momento. E no ano de 2019, ali antes da pandemia, eu participei, na verdade a gente acaba participando do prêmio da ARP, da Associação Rio Grandense de Propaganda,
e tive o apoio, inclusive, aqui de muitos colegas de vocês aqui da área comercial, né? O pessoal me ajudou bastante nessa campanha, porque é um prêmio que tu ganha com a votação, né? Então tu vai para uma final, daí tem 3 finalistas e lá durante o evento é que tu recebe o prêmio ou não. E naquele ano eu ganhei de melhor profissional de marketing de cliente do estado. E fui muito ovacionado, digamos assim, né, reconhecido por todo o meu trabalho desenvolvido lá no governo Sartori e depois na Assembleia. Só que 2 meses depois eu estava desempregado. E ali naquele momento, por uma questão, claro, de que trocou o presidente da Assembleia, né, trocou o poder político na Assembleia, e apesar de eu ter ganhado talvez um dos prêmios mais importantes na minha área no estado, eu estava, né, sem ter onde ir, onde trabalhar, enfim. E aí tu acaba ficando um pouco, né, naquele estigma da área política. Infelizmente, tem isso também. E naquele momento eu decidi que eu ia ter um negócio próprio, que eu não ia mais depender de qualquer outra pessoa, porque para mim foi uma decepção muito grande, assim, eu ter produzido tanto, ter me esforçado tanto, ter chegado onde eu cheguei, ter ganhado um prêmio que é um reconhecimento do mercado, e eu sem ter o que fazer, desempregado. E veio a pandemia, né? Acabou os negócios que eu criei não deram certo por causa da pandemia, que tinham muito a ver com eventos, com investimentos em marketing, teve uma retração enorme. E eu acabei sendo convidado para fazer parte do projeto dos 250 anos de Porto Alegre com o prefeito Melo. Fiz parte desse projeto. Depois, no ano passado, eu fiz uma campanha política, em que também não deu certo essa campanha política, né? E decidi, então, que acho que eu sempre brinco que o velho lá de cima tava me dando mais um recado, de que eu tinha que buscar realmente algo para mim. Eu tinha um capital guardado, comecei a buscar franquias, outros negócios que pudessem, né, de alguma forma fazer com que eu tivesse uma renda e fazer com que eu fosse dono do meu próprio nariz, digamos assim, né, não ficasse mais dependendo de ninguém. E aí aconteceu de que eu não encontrei nada muito interessante que me trouxesse realmente essa perspectiva também de crescimento, uma perspectiva pessoal também nessa área das franquias. E um belo dia a minha namorada, né, a Tanise, que é psicóloga, estava ali olhando o Reels, Instagram, e viu a Milene Rodrigues, nunca vou me esquecer, aquela primeira mulher do Ronaldo Nazário, né? Mãe do primeiro filho do Ronaldo Nazário, fazendo a terapia da flutuação lá em São Paulo. E ela me mandou, assim, aleatoriamente, olha que legal, tu conhecia isso? E eu olhei aquilo ali e eu disse, que coisa interessante, né? Muito interessante, achei assim incrível aquele vídeo, aquela imagem, aí claro, né, me puxou também, né, pela questão da comunicação, da imagem, né, e achei bonito e comecei a pesquisar. Então assim, respondendo a tua primeira pergunta, foi mais ou menos dessa forma que a minha vida mudou. E aí, durante a nossa conversa hoje aqui, eu acho que as pessoas vão entender mais, porque tem 2 coisas que eu sempre digo que me atraem muito nesse novo negócio, digamos assim, que é a primeira, poder ajudar as pessoas, que eu acho que quando a gente faz jornalismo também, a gente também tem um pouco desse sentimento, né, de querer ajudar, de querer mudar o mundo. Claro que depois que a gente vai, né, para a prática do dia a dia, a gente vê que se a gente conseguir mudar o nosso bairro ali, já está maravilhoso. Então, acho que tem um pouco desse sentimento em mim, de querer ajudar as pessoas. E o segundo, que tem muito a ver daí com a minha prática diária, que eu continuo fazendo hoje através das redes sociais, enfim, e a gente tem um blog, tem um canal no YouTube, e toca essa parte de comunicação, que é um desafio de trazer para o Brasil e trazer aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, enfim, para qualquer cidade do país, essa nova terapia, essa nova cultura, digamos assim. Então tem um desafio de comunicação que me atrai e o outro é de eu poder ajudar as pessoas. A ideia surgiu assim de repente, como tu tá contando, mas queria ouvir um pouquinho dos próximos passos, assim, de Porto Alegre tem mercado, a região que tu escolheu para colocar um negócio, quanto tempo tu levou para conseguir trazer para cá também? Bom, eu
eu sou um pouco, assim, intenso nas coisas que eu faço. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pesquisar, e hoje a gente tem, né, todos esses mecanismos de pesquisa. Então, eu comecei a pesquisar tudo que vocês podem imaginar. Pesquisei, entrei em artigos, pesquisei nos Estados Unidos qual eram os modelos de negócio nos Estados Unidos, que já tem hoje mais de 1.500 centros de flutuação, como é que tinha começado, onde começou, quais eram os benefícios, que tipo de estudos já tinham, onde tinham. Daí comecei a vir para o Brasil, e daí vi que no Brasil, lá onde a Milene Rodrigues fez e surgiu a ideia, já existia desde 2019 um lugar lá em São Paulo chamado Flutuar, que hoje eles são meus amigos, né? A gente não se vê como concorrente, a gente se vê como amigos. Depois até posso falar mais sobre isso, porque também é outro projeto que eu entrei, que é para a gente criar a Associação Brasileira. E comecei a pesquisar aqui no Brasil. Daí eu vi que tinham aqui no Brasil 3 fábricas já de cápsulas de flutuação. Uma que é uma startup em Salvador, né, que deve ter produzido aí 2 ou 3 cápsulas até hoje. Uma que é em Campinas e que faz parte, na verdade, é o mesmo sócio de um spa lá em Campinas que tem uma cápsula, né? E essa outra fábrica em Curitiba, que depois é que eu vim descobrir, porque eles não têm muita divulgação assim na internet. E a partir desse momento de pesquisa, tudo, eu morei nos Estados Unidos, né? Eu morei 2 anos nos Estados Unidos e depois eu morei mais um outro período lá nos Estados Unidos. Então, ao todo, eu fiquei lá 3 anos. Isso eu morei lá nos Estados Unidos quando eu tinha entre 19 e 21 anos, né? Primeiro eu morei quando eu tinha 15 e depois quando eu tinha 19 e 21 anos. E aí eu nunca me esqueço que algumas coisas, assim, eu cheguei no Brasil e daí até comentei com meu pai, com amigos, enfim, com a família, né? E eu trabalhava lá como manobrista, como valet parking, né? E isso lá todos os restaurantes tinham já. Isso em 99, por aí, 2000. E aqui no Brasil não existia. Deu 5, 8, 10 anos, começou a pipocar aqui no Brasil os manobristas, né? E o valet parking na frente dos restaurantes. E hoje, qualquer bom restaurante tem valet parking. Uma outra coisa que eu sempre me lembro também, os supermercados autônomos, né? Esse demorou mais para chegar aqui no Brasil. Mas lá em 99, quando eu morava lá, já existia. Agora fui aqui na RBS, aqui é autônomo, né? Chega ali, compra, o bar é autônomo. E isso também começou a me provocar. Poxa, se nos Estados Unidos já existem 1.500 centros de flutuação, nos últimos 2 anos houve um crescimento de 524% nessa terapia lá nos Estados Unidos. E tudo isso que eu já vivenciei de coisas que começaram lá e depois vieram para cá, claro que com a comunicação hoje, com a internet, as coisas talvez não demorem tanto, mas eu tive, né, uma provocação no sentido de que, será que é mais um negócio que eu vou deixar de entrar ou acreditar? E se já tem tudo isso lá, por que aqui não pode ter? E aí eu comecei a pesquisar também a questão do nosso poder aquisitivo do americano, o número de cidades, o número de habitantes, e vi que realmente a gente tem um grande potencial aqui para que essa terapia se consolide em diversas cidades do Brasil. Então, claro que tem uma questão sentimental, mas obviamente também tem uma questão de futuro, de crescimento, né? Não só como eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai é empreendedor, meu irmão é empreendedor, meus tios são empreendedores e eu também sempre quis empreender, porque eu acho que empreender é a gente poder dar oportunidade para as outras pessoas também crescerem junto com a gente. Uma mistura de feeling com prospecção. Exatamente, uma mistura de feeling com prospecção, porque eu também não tinha muito tempo, né, Eduardo? Não tinha muito tempo, tinha que fazer a coisa acontecer, né? Não tinha, porque o meu capital, cada mês que passava, o meu capital ia diminuindo. Então a gente pegou um avião, assim, eu e a minha mulher pegamos um avião, fomos até Campinas, conhecer a fábrica lá, e conhecemos a fábrica, fomos fazer a flutuação, obviamente, né? Ela fez, eu fiz, e ali eu fiquei maravilhado, assim, com a sensação que eu tive, com a maneira como tu consegue entrar num outro espectro da vida.
né? E eu, depois acho que é legal falar também dessas questões de saúde física, de saúde mental e como é que elas se aplicam hoje na minha vida também. Mas a partir daquele momento a gente foi, conheceu a fábrica, eu fiz a flutuação, me apaixonei, disse é isso, vamos em frente, vamos tocar. E comecei a pesquisar fábricas no exterior, porque sinceramente, nada contra, eu acho que é um negócio que está começando ainda no Brasil. Eu cheguei lá na fábrica, não... Era uma fábrica assim, né, tinham lá 2 cápsulas, daí eu conversei com o engenheiro não sabia me responder umas perguntas que eu já sabia a resposta por todas as pesquisas que eu fiz, não fiquei muito seguro. E encontrei uma fábrica na China, que já produz para outros lugares do mundo e que nunca tinha vendido para o Brasil. E aí eu me lembro que às vezes eu costumo dormir muito tarde, então era tranquilo, porque todos os dias lá, pelas 10 horas da noite, eu começava a conversar com o chinês. E aí a gente criou uma relação muito boa, fizemos vários vídeos, ele me explicou várias coisas, eu expliquei, e eu nunca vou me esquecer que ele pegou e disse assim, né, nem quero falar com o brasileiro. Brasileiro é muito desconfiado. Nunca vendi para brasileiro, eles só me procuram aqui para querer informação e nunca me compram. Eu disse, não, calma, vamos conversar. Eu não vou, né, desfazer o teu negócio porque tu é chinês, porque às vezes a gente tem esse preconceito. Ah, porque é da China, não é legal. E aí comecei a avaliar com ele e a gente já comprou 2 cápsulas deles lá na China. Ele nos passou a representação dessa cápsula aqui para o Brasil e para a América Latina, e ela é uma cápsula que funciona muito bem, não perde nada para nenhuma outra cápsula. E claro que isso fez com que a gente também tivesse um custo-benefício melhor, que a gente pudesse de alguma forma potencializar até a própria expansão, que eu estava falando agora ali para Kizzy, que a gente está num processo de expansão, porque tem muita gente nos procurando. E voltando ao assunto, aí ok, acertei e comprei a cápsula lá do chinês, importei a cápsula do chinês. Aí nesse período que a cápsula estava vindo, vamos para a sala, né? Vamos buscar a sala, buscamos uma sala bacana ali, né, na Nilo, que a gente queria um local que fosse assim um centro, digamos assim, de comércio já e de negócios, e em 3 meses estava aberto, né? Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso, mas claro que a gente procurou entender para onde vai esse negócio. Isso aqui é importante. E eu tenho, o meu pai, por exemplo, ele tem uma estética, tem 2 estéticas, né, de beleza. Isso é uma outra relação que eu fiz quando eu resolvi investir nesse negócio. Há 30 anos, a gente começou a ter mais procura por estética e academia. Hoje em dia, é só o que cresce. É só o que cresce. E na minha visão, acho que quem investir, né, quem inovar e investir na nossa saúde mental, principalmente, vai ter muito benefício. Acho que a gente vai parar de olhar tanto com os olhos dos outros e olhar muito mais com os nossos olhos para dentro da gente. Porque não adianta nada ter 100 mil seguidores no Instagram, tirar um monte de foto bonita, com um monte de filtro e tá podre por dentro, e tá com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico e com todas essas doenças que a gente sabe, e essas dificuldades psicológicas que a gente sabe que são cada vez mais crescentes. Thiago, eu imagino que quem está nos ouvindo se interessou e daqui a pouco falou, pô, que legal isso, mas tem um monte de gente que não tem a mínima ideia do que a gente está falando agora. Então eu vou dar uma rápida explicação e depois eu quero que tu explique de maneira bem professoral, assim, como é que funciona. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é uma cápsula, né? Tu entra dentro dessa cápsula, é um tanque, esse tanque tem água, tem um tipo de sal, que o Thiago logo vai falar aqui, e ele reproduz uma sensação de não ter gravidade e causa esse relaxamento, faz com que as pessoas fiquem imersas, assim, né? Favorece o relaxamento. E aí tem uma série de benefícios para controle de ansiedade e tal, concentração. E é engraçado porque como eu nunca experimentei, a primeira vez que eu vi isso foi num filme, e depois eu vi numa série de humor, até Big Bang Theory. Então assim, primeira coisa que eu vi, a gente veio dos Estados Unidos,
E aí eu queria que tu explicasse para as pessoas assim, como é que funciona. Então as pessoas vão lá, elas vão agendar um horário, elas precisam ter alguma condição, as pessoas se assustam e não querem fazer. Conta pra gente como é que funciona isso, quais são as dúvidas que as pessoas têm pra gente entender melhor. Só antes disso a gente foi lá, a gente não, eu e tu, né? Mas a Kizzy e a Rafa foram lá, então as imagens vão estar na tela aqui também pro pessoal entender melhor pra quem tá acompanhando pelo YouTube. Muito bom. Legal. Bom, a Kizzy e a Rafa foram lá, fizeram, né? Mas elas, eu vou te confessar, vou revelar aqui pra vocês, elas são bem agitadas, viu? Elas não conseguiram ficar lá durante 1 hora. E, na verdade, assim, isso acontece, eventualmente acontece da pessoa não conseguir ficar lá durante 1 hora. Mas vou responder a tua pergunta, Tércio. A pessoa marca um horário, né? Esse horário, ele dura em torno de 1h10, 1h15. Por quê? Porque é preciso, antes de entrar na cápsula, tomar uma ducha rápida, né? Para tirar qualquer oleosidade do corpo. Ela entra na cápsula, fica ali flutuando, gravidade zero. Por quê? Porque são 300 quilos de sal Epsom na nossa cápsula, que produzem a salinidade parecida, digamos, com a do Mar Morto. Então, tu fica ali totalmente flutuando mesmo. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas eu não sei nadar, eu vou flutuar? Vai flutuar. Qualquer pessoa ali vai flutuar, né? Independentemente do peso, independentemente do tamanho, a pessoa vai flutuar. A água é na temperatura da pele, então ela gira em torno de 36 e 37 graus. Pode fazer com a cápsula fechada, pode fazer com a cápsula aberta. Ali na cápsula tem 2 botões em que a pessoa tem o controle do som e da luz, então ela pode tirar o som e ela pode tirar a luz, ela pode ficar no escuro totalmente. E durante 1 hora ela vai ficar ali flutuando. O que depois disso, né, só para completar o processo, digamos assim, da sessão, ela sai, né, a gente avisa para ela o tempo, isso é importante, porque às vezes as pessoas também vão lá e ficam, acabou? Não acabou? Né, já tá acabando? Não, a gente sempre diz, aqui é pra tu esquecer o mundo, né? Esquece o mundo, esquece celular, esquece tudo, a gente vai te avisar. E ela sai dali, toma uma ducha, claro, para tirar o sal que fica no corpo, né? A gente sempre recomenda para passar um condicionador também em função do sal no cabelo. Basicamente é isso, né? Só vou pedir para tu falar o sal Epsom. Isso, claro, vamos chegar lá. O sal é um sal que muita gente conhece já fora do país e que aqui algumas pessoas já usam, né, para alguns tratamentos, que é o sal Epsom, que nada mais é do que o sulfato de magnésio heptahidratado 9%. Que é um produto químico, na verdade. Então não é o sal de cozinha, né? As pessoas vai botar sal na banheira, não vai flutuar, e vai ter que botar muito, né? Porque são 300 quilos. Então esse sulfato de magnésio também traz inúmeros benefícios. E aí entrando um pouco na questão dos benefícios. Quando a pessoa fica ali flutuando durante essa 1 hora, ela leva, claro, um tempo para começar a sentir um relaxamento, porque a gente está muito acostumado com tudo que a gente tem de estímulo externo. Então vai demorar pelo menos 20, 30 minutos para ela realmente atingir um nível de relaxamento. Mas a partir desse nível de relaxamento atingido, isso já é comprovado, tem um instituto em Tulsa, nos Estados Unidos, que só estuda a terapia da flutuação. Ela vai ter uma diminuição do processamento mental em que o hormônio do cortisol vai diminuir, que é o hormônio do estresse, né? Vai diminuir a noradrenalina, vai aumentar a endorfina, vai ter um relaxamento muscular enorme, então isso ajuda na recuperação de lesões, ajuda também na questão das dores, né? E aí por aí vai, eu acho que depois até a gente pode entrar um pouco nesse assunto. Mas basicamente é isso, tá, Tércio? É a pessoa chegar ali, vai, digamos assim, vai levar 1h10, 1h15 e não tem muito mistério. A gente tem tudo, tem toalha, tem shampoo, tem sabonete líquido, é só ir com a roupa do corpo que vai sair de lá mais relaxado e com todos esses benefícios. Thiago, eu queria entender em que momento do dia e da vida as pessoas vão lá, porque tu falou antes da academia, da estética, né, no mercado crescente, mas pensa, academia, sobrou um horáriozinho ali no almoço, tu vai, na estética foi no meio da tarde, enfim, as pessoas chegam assim com horário contado ou não, é no final do dia que as pessoas costumam ir, é no começo da manhã, é no fim de semana, enfim. Claro que quando a gente
começou, a gente não tinha muita ideia ainda disso, né? Porque a gente fez todas essas pesquisas, mas não tem muitas referências. E cada cultura é uma cultura. O que a gente nota hoje é que a partir de quarta-feira os horários começam a ficar mais lotados. E sexta e sábado por uma razão óbvia que menos pessoas trabalham, realmente fica bem lotado. Mas não tem muito horário, né? Não tem dentro dessa lógica assim de que ou é de manhã ou é de noite, é quando der. E o que a gente nota também hoje em dia é que as pessoas, claro, hoje muito mais home office, muito mais trabalho remoto, qualquer horário é horário. Então, se a pessoa... Foi muito interessante que uma moça até que é da nossa área também, da área da comunicação e do marketing, a Bruna Veronese, ela foi lá e saiu de lá apaixonada, assim, foi um sábado de manhã. E aí ela foi dar um depoimento e ela disse, pois é, mas eu saí de lá tão relaxada que eu não sei se eu não sei se eu não faria tipo uma sexta-feira de noite, não faria num sábado de manhã. E aí, claro, geralmente quando a pessoa vai de manhã, a gente insiste, toma um café, quer um café? Toma um cafezinho, né? E ela tomou o café. E aí depois de meia hora, ela disse, sabe, eu não sei mais. Eu acho que se eu for sexta vai ser maravilhoso, porque eu fui no sábado de manhã, tomei um café e eu tô nova. Então, depende muito, assim, a gente chama de resetar a mente. A gente reseta o celular, né? Porque senão o celular começa a ficar mais lento. A gente reseta o computador, porque senão começa... E a mente, quando é que a gente reseta? A gente não reseta a mente, principalmente quem está toda hora nessa loucura do dia a dia, de trabalho, de filho, de filha, né? Enfim, a gente não para. E aí a gente entra numa outra questão que tem muito a ver com a flutuação, que é a meditação. E a meditação tem inúmeros estudos o quanto ela é benéfica para o nosso organismo, né, para a imunidade, para a questão até da memória, para a questão, dizem não, né, tem um estudo se não me engano é lá do Instituto John Hopkins, que diz que o nosso cérebro, inclusive, ele envelhece menos quando a gente está meditando. E vários outros estudos, a gente tem um blog, inclusive, que as pessoas podem entrar ali, refloat.com.br/blog, e ali tem diversas reportagens que falam, que dão todas essas informações com propriedade, né, da onde vem tudo isso. Agora, Thiago, quando a gente fala em terapia, normalmente as pessoas associam terapia, e deve estar ouvindo aqui, com recorrência. Então, assim, terapia psicólogo, né? As pessoas fazem lá uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana. Terapia, massoterapia, tá? Tu vai lá e alinha, coluna, aquela coisa. Então, como que funciona e como é que as pessoas perguntam pra ti? Tá, Thiago, resolvi minha vida, né? Fiz o sábado de manhã e sou uma nova pessoa. E agora? Eu tenho que voltar? Quando que eu volto? As pessoas devem te perguntar isso, assim. E tem limite? E se eu gostei demais, eu vou fazer mais de uma vez na semana? Tem problema? Então, assim, responde essas perguntas que são, digamos, o FAQ aí, que das pessoas que vão buscar pela primeira vez, que não sabe se tem que repetir ou se não tem que nunca mais repetir. Como é que funciona? Tu falou em FAQ, eu vou lembrar que no nosso site tem um FAQ com mais de 32 perguntas, se não me engano, lá 35 perguntas. Mas a tua pergunta é muito legal pelo seguinte, a gente agora, nesse final de semana, teve a conferência nos Estados Unidos. Todos os anos nos Estados Unidos tem uma grande conferência de flutuação. E todos os médicos que estiveram lá, neurocientistas, disseram o seguinte, quanto mais a gente flutuar, melhor vai ser. Então, não existe uma periodicidade que seja correta ou incorreta. Vai depender muito da necessidade e do gosto da pessoa. Claro, tu falou ali em terapia. A gente fala em terapia da flutuação porque ela está muito relacionada à saúde, à melhora, né, aos benefícios físicos e mentais. Mas ela pode ser simplesmente uma prática. Não tem problema, ela pode ser um hobby. A pessoa pode estar bem consigo mesma, não ter ansiedade, não ter problemas de dores, mas ela praticar, como por exemplo é a meditação. Uhum. A gente não diz que a meditação é uma terapia, é uma prática. Então a flutuação tem esses dois aspectos, a prática da flutuação e a terapia da flutuação. Mas falando um pouco mais sobre essa questão da periodicidade, né?
Tem um documentário muito legal que durante as minhas pesquisas eu vi, né? Pena que ele tá só em inglês, mas enfim, quem sabe aí inglês pode procurar ele, que ele é... Depois eu até posso divulgar ali nas nossas redes o nome, tá? Mas se não me engano é só Floating, né? Só Floating. Que era um rapaz que era da nossa área, trabalhava numa produtora de vídeo e ele tinha síndrome do pânico. E ele morava a umas 4 horas de Las Vegas. E uma vez ele foi a Las Vegas a trabalho e alguém, né, que ele tava lá junto falou, por que tu não tenta a flutuação? Tenta ver como é que tu vai te sentir. E ele tinha muito pânico. Muito pânico. E ele foi e fez. E ele saiu dali, assim, com uma esperança de que aquilo realmente poderia ajudar ele na síndrome do pânico. E depois, ele foi, tipo assim, uns 2 meses depois, de novo a Las Vegas, e aí foi lá fazer de novo a flutuação. E ele saiu de lá bem, se sentiu bem ali durante umas 36 horas, 48 horas, né? Não teve nenhum episódio de pânico. E aí ele foi mais uma vez, depois de 2 meses, e aí também se sentiu super bem. Só que como ele morava longe de Las Vegas, ele não tinha como toda hora ir. E ele, lá nos Estados Unidos, eles têm muito essa de sótão, né? Ele resolveu construir um tanque de flutuação, um tanque de privação sensorial no sótão da casa dele. Então ele mostra tudo isso, ele conta toda essa história. E aí o que ele começou a fazer? Começou a flutuar todos os dias de manhã. Ele acordava 1 hora antes do que ele geralmente acordava, flutuava durante 1 hora e seguia o dia dele. E aí ele conta que isso mudou a vida dele, que isso curou ele da síndrome do pânico. Então, eu conto isso para te mostrar que não há problema em flutuar todos os dias. Eu adoraria poder flutuar todos os dias, não consigo. Hoje eu tenho conseguido flutuar 1 vez por semana, mas não tem problema. E claro que isso vai depender muito do gosto da pessoa e da necessidade da pessoa. O que a gente sempre diz é, tenta 1 vez por semana. Não dá, tenho muita correria, eu não tenho o recurso disponível, então tenta 1 vez por 15 dias. Né? Então, o legal é que é mais ou menos que nem a meditação. Quanto mais, melhor vai ser e mais benefícios vai ter. Eu queria entender um pouco mais a cápsula tecnicamente, assim, ela é energia elétrica, ela funciona só para manter a temperatura da água, ela tem outra coisa que ela faz também? A cápsula, ela é digamos assim, eu não gosto dessa palavra, porque senão as pessoas podem até, né, confundir, mas ela é uma banheira. Né? Ela é uma banheira, ela é feita de acrílico ou de fibra e ela tem 2 partes, que é a parte inferior e a parte superior, onde ela abre e fecha. Mas a parte mais técnica dela não tem muito mistério, digamos assim, né? Ela tem um sistema de filtragem, então ela tem uma máquina em que faz toda essa filtragem da água, porque a água, a gente não teria como trocar a água a cada sessão por causa do sal, são 300 quilos de sal. Então a água efetivamente ela é trocada a cada 8 meses, 9 meses por aí. O que acontece é uma filtragem, ela passa por um sistema de filtragem de lâmpada UV, né, ultravioleta, em que daí ali mata qualquer tipo de bactéria ou micro-organismo. Ela passa por um filtro, né, um filtro desses que a gente conhece, normais, e ela também tem uma desinfecção interna através do ozônio, né, da exposição do ozônio. E ela tem um aquecedor, que daí mantém a água nessa temperatura adequada, entre 36 e 37 graus. Então, a cada sessão ela passa por uma filtragem de pelo menos 20 minutos para que essa água seja toda, né, não trocada, mas filtrada realmente. E a gente tem os botões internos daí, que um é o botão da luz e um é o botão do som. Ela tem um Bluetooth. Então, a gente tem um tablet em que a pessoa, inclusive, pode escolher uma meditação guiada, pode escolher algum som bineural que goste também, que é muito inovador hoje, né? Muita gente fala em som bineural, em que vai ativar algumas partes do teu cérebro. E acho que é importante, a gente não falou um pouco sobre isso ainda, né? Quando a gente fala assim, tem som, tem luz, mas a gente tem o gauchão raiz, né? Vamos falar da flutuação raiz.
A flutuação raiz não tem nada disso, né? Não tem som, não tem luz. Por quê? Porque ela foi criada lá no final da década de 50 por um neurocientista chamado John C. Lilly, no Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos. Ele queria fazer experiências com as pessoas se elas estivessem sem nenhum dos sentidos. Se ela não tivesse olfato, visão, audição, tato, nada. E o que ele começou a fazer? Bom, vamos entender o que acontece com a mente da pessoa se ela não tiver o corpo, né? Se ela não tiver outra coisa, se ser só a mente. Ele começou a amarrar as pessoas, botar venda nos olhos, tapar os ouvidos, tapar a boca das pessoas. Obviamente que as pessoas piravam, né? E aí ele lembrou do Mar Morto. E ele criou, então, o tanque de flutuação, que é o tanque de privação sensorial, que nos Estados Unidos se chama REST, né? Que os estudos, se a gente for buscar, é interessante tu colocar REST, né? Que é Restricted Environment Space, né? Então, lá no início começou assim, era uma escotilha, tipo aquelas quando vem do espaço, né, que cai no mar, era uma escotilha que você abria e entrava ali dentro e ficava ali durante 1 hora, e a partir daí é que ele começou a fazer esses testes, o que aconteceria com o corpo e com a mente se a gente não tivesse nenhum dos sentidos, por isso que é a privação sensorial, por isso que tu tem essa condição hoje de desligar a luz, de desligar o som, e por isso também que a água na temperatura da pele, porque obviamente que o tato numa situação dessas é o mais difícil de tu isolar, mas a água ser na temperatura da pele chega num determinado momento ali de relaxamento que nem a água tu sente mais. Teve um coach, o Gabriel Carneiro, que foi lá logo no início da nossa operação aqui, e eu me lembro que ele saiu da flutuação e disse assim: cara, muito louco, porque eu peguei no sono, e aí quando eu acordei, eu achei que tinha esvaziado. Porque eu tava tão estável, né? Eu tava tão paradinho ali, e eu tava sem sentir nada, que eu achei, pô, esse negócio aqui esvaziou, né? E não era porque ele realmente não estava sentindo nada, né? Ele não estava sentindo nem frio, nem calor, não estava sentindo a água. Então essa que é a ideia, é tu te privar de todos os sentidos, e obviamente que a privação de todos os sentidos faz com que o processamento mental diminua ainda mais. Tu falaste no início que tu te tornou até amigo, parceiro dos colegas em São Paulo, que tem essa empresa, mas uma das coisas que eu até falei pro Dudu antes do programa, eu falei, como é que será que o Thiago chegou nessa ideia? Tu já nos explicou um pouco. E quem são os outros Thiagos do Brasil, assim? Quem é que tá fazendo isso? Quem é que tá oferecendo? Se o pessoal começou agora, se tá há mais tempo no mercado, porque eu imagino que tem um monte de gente nos ouvindo e dizendo assim, mas eu não tinha ouvido falar até então. Então, assim, tem gente que já tá fazendo. Tu já deve ter feito esse diagnóstico quando tu começou o negócio, assim. Tem em outros lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul? Como é que tu fez esse diagnóstico aí? Fala um pouquinho pra gente. Bom, comecei, claro, hoje com a internet a gente faz tudo pela internet, né? E identifiquei, claro, esse primeiro, que foi onde eu entrei ali direto, né? Que é em São Paulo, que existe desde 2019, que casualmente é um estrangeiro que trouxe pra cá, o nome dele é Tobias Node, e tem um outro em Brasília, que tem um centro de flutuação também lá, o Gustavo também, que também é parceiro. Tem esse outro spa em Campinas, que é o mesmo que fez a fábrica. Tem um em Curitiba, que é dessa outra fábrica que depois eu descobri, acabei conhecendo ele, o Lucas. E tem esse pessoal lá de Salvador que trouxe a ideia numa startup, lá participaram de um concurso no Sebrae e começaram a produzir. Então, é tudo muito novo aqui no Brasil. Se a gente pensar 2019 e tirar aí 1 ano e meio da pandemia, a gente tem 2 anos e meio, né? Então, mesmo assim, é tudo muito novo. Lá em São Paulo, eles têm um modelo um pouco diferente do nosso. Eles têm uma grande casa em que eles têm várias cápsulas de flutuação, né? Em Brasília também. Em Brasília abriu logo depois. E tem um no Rio que abriu 1 mês antes da gente aqui, né? Em Ipanema ali, que também é outro estrangeiro, que o nome dele é Mike. E ele é norueguês. Então são essas as pessoas que estão fazendo hoje. Por que eu também conheço tanto eles, né? Eu trazendo também um pouco da minha experiência da política, estou incentivando eles a gente criar a Associação Brasileira de Flutuação. Então de 15 em 15 dias a gente tem reuniões,
Aqui em Porto Alegre tem uma clínica de fisioterapia que tem uma cápsula também, não posso deixar de dizer isso, acho que isso é importante, assim, e eles abriram ali também, acho que 1 semana, 2 semanas depois da gente, né? Eles não são um centro de flutuação, mas eles têm uma cápsula de flutuação. No Cura Hotel em Gramado tem uma cápsula de flutuação, mas que eles não dão essa ênfase toda, né, para a terapia, até porque é só mais um serviço lá que tem no Cura Hotel lá em Gramado. Mas são pouquíssimas, assim. Se a gente for pensar no Brasil hoje, cápsulas funcionando, ou lugares funcionando, entre cápsulas e lugares devem ter umas 10, por aí, 10, 12 cápsulas. E a gente vem trabalhando para fazer com que essa associação e essa parceria e todos nós consigamos trazer credibilidade para a terapia, né? Trazer credibilidade para a flutuação, fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali é bem feito, que não é uma brincadeira, que tem pesquisa, né? Esse Laureate Institute of Brain Research, que é em Tulsa, tem um neurocientista lá, o Dr. Justin Feinstein, que só faz isso. Eles receberam agora um aporte de uma universidade de $10 milhões só para pesquisar isso, só para entender quais são, né, os benefícios que vão além do que já foi comprovado hoje. Antes da gente começar a gravar, tu citou outras técnicas, outros equipamentos, queria saber o que está no teu horizonte, tá pensando em expandir, enfim, já tá, ou é muito cedo? Olha, ali no nosso espaço a gente deixou uma reserva para uma sauna infravermelha, que é outra coisa que as pessoas conhecem muito pouco aqui, e as pessoas gostam de sauna, mas não sabem o que é a sauna infravermelha. Geralmente eu pergunto e as pessoas não sabem. Sauna infravermelha já tem em alguns lugares em São Paulo, aqui em Porto Alegre eu não conheço nenhum, em Gramado eu também não conheço nenhum, e é algo muito simples, é uma caixa de madeira ligada na tomada, mas que em vez de te esquentar através do vapor, vai te esquentar através de uma luz infravermelha. Então isso traz tantos benefícios quanto os benefícios de uma sauna comum, mas um dos grandes benefícios é que não esquenta tanto o ambiente, porque a sauna a vapor hoje, as pessoas geralmente ficam angustiadas porque o ambiente é muito quente. A sauna infravermelha, ela esquenta muito mais o teu corpo, ela ataca, digamos assim, entre aspas, o teu corpo, e tu sua, tu sente calor, mas o ambiente fica muito mais agradável. E hoje tem saunas aí totalmente automatizadas, que tu compra, com Bluetooth também, né, com regulagem de temperatura. Tem a questão também do banho de gelo, que algumas pessoas aqui em Porto Alegre já estão fazendo, né, que é essa troca do quente para o frio. Então tu sai da sauna infravermelha e vai para o banho gelado. No nosso caso, o nosso foco principal é a terapia da flutuação neste momento, até porque a gente está recebendo assim muitos pedidos e pessoas querendo saber como é que abre na sua cidade, e a gente tem um plano de expansão para isso especificamente, mas obviamente que todas essas outras terapias estão no nosso radar. E tem algo muito incrível acontecendo no resto do mundo, que é essa busca realmente por terapias alternativas que não só nos ajudem na saúde física, mas nos ajudem também e principalmente na saúde mental. Quando a gente vai para a questão, por exemplo, do banho de gelo, né, que muita gente hoje está fazendo, ou a crioterapia é um pouco diferente, porque a crioterapia é mais rápido o processo, mas o banho de gelo, em que tu fica imerso ali numa água gelada, com gelo, isso tem um benefício físico para os músculos, para a recuperação de lesões, mas principalmente para cabeça, para respiração, para controle mental, né? Então, tudo isso vem sendo muito buscado hoje no resto do mundo, né? Normalmente quando vem as empresas ou as pessoas aqui, elas sempre falam do projeto delas e toca ficha, né? Então, a gente falou recentemente com a Calmed, por exemplo, que é uma empresa que desenvolve colares para vacas e tal, e tem todo o controle, mas é um mercado que já existe ou que foi desbravado, e tu vai lá, vende o teu produto, o teu item, o teu serviço. O teu caso parece um pouco diferente, Thiago, porque tu tem que educar as pessoas primeiro para conhecer a área, e depois tu pode vender a tua marca, o teu serviço, ou para elas irem até o local. Então, assim, são 2 trabalhos. Primeiro dizer, olha, calma, né? Não é papo de gente que vive em outra realidade, e tá aberto para ti que tem esse peso, para ti que mora em tal cidade, para ti que não faz meditação, enfim. Como é que tem sido esse processo?
E quais são as barreiras? Porque eu imagino que quando fala de terapias alternativas, em um ambiente tão belicoso como a gente está vivendo, deve existir sempre o conflito ou o desmerecimento. Então, assim, como é que tem sido essa tua luta? Tu falaste agora da associação. Pô, se quer criar uma associação, não é só o objetivo do negócio. Tem um objetivo cultural por trás disso, de tu fazer com que pessoas também ganhem dinheiro com uma causa que é tua. Fala um pouquinho pra gente, porque eu imagino que seja muito diferente de trabalhar no locus que a gente trabalhou, que trabalha historicamente, que é comunicação e política, por exemplo. Olha, Tércio, Eduardo, Kizzy e Vicente, quando a gente dá uma entrevista e fala o nome de todo mundo é porque a gente quer pensar um pouco na resposta. Mas a gente tem, assim, eu tenho tido um prazer enorme, entendeu? Em trabalhar, em ter esse desafio, né? Não sei se vocês conhecem, eu recebo, ainda recebo, enfim, né, as informações dos podcasts e tal, e daí eu volta e meia eu recebo da coletiva.net, né, lá do Faria, né, e da Márcia. Daí eu recebo também do Nenê Zimmermann, né, que é da área da publicidade. E aí eu vou lá e dou uma cutucada, né, eu disse pro Nenê, pô, vamos fazer um podcast lá falando sobre novos rumos na comunicação, né, porque eu não sei se isso hoje está me dando tanto prazer em fazer, ou se eu não estou enxergando. Mas eu não enxergo tanto assim, sabe? Eu enxergo como algo que as pessoas até por outro lado estão ávidas a ter, que é a tranquilidade, que é serenidade, que é sair um pouco dessa ideia do controle também, porque a gente com o celular na mão, com a internet, a gente acha que tem controle sobre as coisas, e a gente não tem. Então, eu ao mesmo tempo em que eu tenho um grande desafio de comunicação, a gente tem um grande desafio de comunicação, né? Eu acho que é importante dizer, né? A minha mulher é psicóloga, né? Ela trabalha junto lá com a gente, né? Nessa parte também, ajuda também nessa parte de comunicação. A gente tem um apoio psicológico lá também, então ela me ajuda muito nesse processo de conhecimento, nesse processo de entender todos esses aspectos que envolvem essa área de saúde mental, principalmente, né? Então, aproveitar e mandar um beijo aqui para ela, né? Mandar um beijo aqui, te amo, viu, Tanise? E a gente não está encontrando essa dificuldade, sabe? Muito pelo contrário. A gente está recebendo muito apoio. Assim, as pessoas vão lá, acreditam, as pessoas entendem, as pessoas se sentem melhores. E tem muitos aspectos aí envolvidos, né, que eu também estou aprendendo. Então, aprendi muito já nesses últimos 5 meses que a gente está com o negócio aberto, né? São 5 meses só, e eu aprendi muito sobre a vida, né? Aprendi muito sobre esses aspectos de futuro, digamos assim, da gente olhar a vida com outros olhos, né? Entender que a gente precisa sair. Às vezes eu falo, né? A gente hoje parece que vive numa Matrix, né? A gente, para quem já viu o filme Matrix, né? A gente vive quase que uma Matrix, porque a gente não sabe se aquela pessoa que está ali, se é o filtro, se não é, se é uma montagem, se não é. Agora há pouco lá a inteligência artificial nos colocou como velhos, como novos, né, com um bebê no colo, sem bebê no colo, numa paisagem linda, numa outra que não é linda, e a terapia da flutuação ajuda isso também. Então acho que é tudo um conjunto, né? O fato de eu também estar fazendo uma vez por semana e tá melhorando como pessoa, e também tá entendendo tudo isso e juntando todas essas pecinhas para poder comunicar melhor. Para quem ficou curioso, para quem se interessou, como é que funciona o serviço? Você marca uma sessão, paga por sessão, quanto custa uma sessão, ou é um pacote, tem horário fixo, enfim? O pacote, temos vários pacotes, a gente também oferece outros serviços lá, né, de massoterapia, de psicoterapia. Muito interessante essa questão da psicoterapia, porque tu pode fazer uma sessão de flutuação e depois fazer um trabalho de psicoterapia breve. Então, tu deve ter visto o The Big Bang Theory, não sei se tu te lembra, né, mas o Sheldon achou maravilhoso, viajou, e a outra... A Amy pirou, entendeu? Começou a se sentir cobrada por um monte de coisas, né. Então, claro, pode acontecer isso, né? É mais difícil, claro que ali a gente tá falando de uma série cômica, mas pode acontecer da pessoa sentir ou voltar, às vezes tem muita gente que volta pro útero materno,
Então isso é uma coisa pesada, né, na cabeça de muitas pessoas. Então a gente tem esses outros serviços, né, que é a psicoterapia, que faz essa psicoterapia breve logo depois da sessão de flutuação. Aí a gente tem massagem terapêutica, massagem relaxante, drenagem linfática, liberação miofacial, pedras quentes, enfim, tem umas 7 ou 8 tipos de massagens. Então a pessoa pode fazer só a flutuação, pode fazer só a massagem ou pode fazer as duas coisas juntos. A sessão de flutuação única, se a pessoa quiser ir lá e só experimentar, é R$ 197, e aí a gente tem os pacotes de forma escalonada, digamos assim. Né? Um pacote hoje de flutuação mais massagem é R$ 320. E aí as pessoas podem marcar, porque pelo que tu tá falando, Thiago, assim, não vou sugerir nada, mas assim, as pessoas também não podem chegar lá e dizer assim, vou experimentar, bate lá na porta e diz assim, gostaria de chegar aqui e experimentar, porque pelo que tu tá falando, as pessoas já estão se programando, Sim. Ou na sua semana, tu falaste, quarta, quinta e sexta, tendem a ser dias com maior demanda do que a segunda e terça, ou seja, já tem um fluxo de pessoas, e por isso é o agendamento também, né, para que tu organize uma escala, e provavelmente depois dessa entrevista e outras entrevistas, mais pessoas conhecem e vão experimentando e tentando encaixar essa lacuna do horário. Aliás, isso também é legal falar. Quais são os horários que vocês atendem? É importante marcar, sim, isso tem ali no nosso Instagram, Refloat_Therapy, tem no nosso site já um botãozinho de WhatsApp, já vai direto para marcação. A gente preferiu, por uma questão até de estratégia de comunicação, não fazer ainda um agendamento automatizado, porque eu acho que é importante a gente ter essa conversa com as pessoas, explicar para as pessoas. Então ali tem o WhatsApp, vai cair no nosso WhatsApp lá e a pessoa vai ser super bem atendida, pode tirar todas as dúvidas e já marcar a sua sessão. A tua outra pergunta? Dos horários. Manhã, tarde, noite. Segundas a sábados, das 8 da manhã às 8 da noite. Esses são os nossos horários. E claro que, por exemplo, assim, a gente tem, por incrível que pareça, tem muitos médicos que gostam de fazer flutuação, né? Indicam para os seus clientes, mas muitos buscam. Então, eventualmente, a gente abre uma sessão às 8 horas da noite, não tem problema nenhum. E acho que é interessante eu contar até essa história, né? Foi um médico lá, um oncologista, e ele quis fazer 2 sessões, uma depois da outra. E ele pode isso? Claro, sem problema nenhum. Ele perguntou, eu posso fazer 2 horas? Eu disse, claro, o senhor vai fazer 2 sessões, não tem problema nenhum, não vou lhe incomodar, o senhor... A sala é totalmente privada, isso é importante também dizer, né? A pessoa, por exemplo, se ela quiser fazer sem roupa, pode fazer, não tem problema nenhum. Muitos, inclusive, fazem sem roupa porque se sentem mais à vontade. E aí, quando ele saiu, eu disse assim, pois é, o senhor, ficou 2 horas, né? E o senhor dormiu? Ele disse, não dormia. Eu disse, incrível, né? Porque, a pessoa fica 2 horas ali, deitada, no quentinho, relaxando, né? Como não dormia. Ele disse, não, é que o senhor tem que entender o seguinte, a minha profissão é de alta performance. Então eu preciso disso. Porque a gente não falou aqui até a questão dos atletas, né? Geralmente a terapia da flutuação, ela está muito relacionada a atletas. Novak Djokovic faz, Tom Brady tem um na casa dele, Stephen Curry do basquete é um dos grandes defensores, já fez comercial da NBA mostrando a flutuação, entre outros, né? O McGregor também já falou em flutuação, Ali Raisman lá, ginasta, enfim, tem muitos. E aí a gente sempre fala isso, né, que é o atleta de alta performance. E acho que a gente estava conversando sobre isso e ele disse assim, não, tem que entender que tem profissionais de alta performance também. E as minhas decisões, elas afetam na vida das pessoas diretamente. E eu preciso desse tempo aqui, eu preciso me concentrar, eu preciso ter boas ideias, né. Isso também foi outra coisa que ele me ensinou, então a gente vai aprendendo. Não sei se vocês já ouviram falar no pensamento flow, né? O pensamento flow é um pensamento que a gente não consegue ter enquanto a gente está conversando com alguém, enquanto a gente está mexendo no celular, enquanto, né, a gente está dirigindo. Ele é um pensamento que é um pensamento fluido, que se chama. E por isso que é comprovado que a maioria dos grandes criativos ou que tiveram as ideias mais brilhantes, elas tiveram quando elas estavam, por exemplo, no banho, porque o banho já é algo automático. Né? Ou quando elas estavam meditando, simplesmente ouvindo uma música. E ele me ensinou isso, ele disse que ali é onde ele consegue
incentivar e aumentar essa questão do pensamento flow, né? Pô, interessante. Thiago, a gente tá chegando no final do que episódio. pena, tinha um monte de coisa para falar. Estamos estourados no tempo, temos 40 segundos. Mas queria pedir para tu deixar o serviço aí. Isso aí, Onde te encontram? Redes sociais, site, enfim. O nosso site é www.refloat.com.br, Refloat, né? refloat.com.br. A gente tem Instagram, Refloat_Therapy. A gente tem um canal no YouTube também, Refloat Therapy. A gente tem TikTok também, pra galera que é mais ligada ao TikTok. A gente tem o blog lá dentro do nosso site. Enfim, canais de comunicação aí não faltam. Eu só tenho a agradecer vocês. Eu sei que o tempo tá estourando, mas contem comigo aí para qualquer coisa. Os dois também estão convidados, né? Os três, na verdade, o Vicente, porque a Kizzy já fez, e eu tenho certeza que vocês vão ficar bem mais tranquilos que a Kizzy e que a Rafa lá. Eu acho que vão ficar mais tranquilos. Eu disse que a gente tá estourando o tempo porque a gente tem uma novidade agora, o Radar de Inovação passa para a programação da Gaúcha. Vamos estar na madrugada da Gaúcha também, mais um lugar para nos ouvirem. Muito obrigado você que está nos ouvindo também na Rádio Gaúcha agora. O Radar de Inovação que sempre no YouTube, nos streamings de áudio e no site GZH, e a gente te espera até a próxima semana. Até lá.